Fala você do Mecânico Online, tudo bem? Hoje uma oportunidade para a gente falar mais sobre descarbonização e mobilidade sustentável. Eu estou aqui com o João Irineu. João, como é que está esse trabalho da Stellantis quando a gente fala de mobilidade sustentável e ao mesmo tempo descarbonização? Obrigado pela pergunta. O tema talvez o mais relevante hoje dentro da indústria automotiva mundial. A descarbonização ela se faz necessária em função do aumento da temperatura média global. E a contribuição da indústria automotiva é fundamental para que esse processo ganhe corpo, né? Então, primeiro, atuação, uma definição de produto, né? Definição de objetivos ao longo dos próximos anos. A gente precisa reduzir, dentro do ciclo de vida completo do produto, nós precisamos reduzir 50% das emissões em 2030 e fazer o net zero em 2038. E foi bem interessante aqui nessa apresentação hoje, quando a gente fala sobre o etanol, um produto bem brasileiro, e como ele pode ser inserido nessa matriz energética para brigar em pé de igualdade com os veículos elétricos. Como é que é essa comparação de vocês? Na realidade, a descarbonização, ela traz um desafio muito importante e cada região precisa fazer uso dos seus recursos e da sua matriz energética da melhor maneira possível para cumprir o objetivo. O Brasil, nesse caso, é privilegiado porque conta com essa abundância, né, de biocombustível. Hoje, a gente, dentro da categoria de veículos leves e comerciais leves, a gente comercializa anualmente aproximadamente 30% de etanol e 70% de gasolina com 27% de etanol. Então, a gente já conta aí com 30% de biocombustível dentro desse perímetro aí de utilização dentro dos veículos leves e comerciais leves. Então, a gente já tem essa grande oportunidade. E ele é baixo carbono pelo fato de boa parte desse CO2 que sai pelo escapamento do carro funcionando 100% com etanol é capturado pela plantação de cana-de-açúcar da próxima safra de etanol. Isso faz com que ele seja um combustível de baixo carbono. E como é que fica essa comparação, né, entre um veículo elétrico e um veículo que utiliza o etanol e os benefícios? Como é que a gente chega junto entre um e o outro? Quando a gente compara, né, a Stellantis fez essa avaliação no ciclo de vida completo do automóvel, o nível de emissão de CO2, desde o momento em que a gente começa a retirar os materiais da natureza, a gente produz a matéria-prima, produz os componentes do carro, produz o carro, distribui o carro, usa o carro, né? Durante o processo de uso do carro a gente está emitindo CO2 e até o descarte do carro, que é reconhecido como ciclo de vida do automóvel, a gente tem praticamente um empate técnico entre a emissão de CO2 de um veículo 100% elétrico e um veículo 100% etanol. Então isso gera para a gente uma oportunidade muito importante, porque a gente já tem a cadeia montada aqui de distribuição, de fabricação, de produção do etanol, né? Então a gente já está descarbonizando hoje. O veículo 100% elétrico é também uma alternativa importante, né, dentro desse processo de descarbonização. A grande diferença é que a gente ainda não produz a bateria aqui no Brasil. A bateria ainda é um elemento caro dentro da composição de custo do veículo 100% elétrico, mas à medida que o tempo for passando e que os investimentos forem sendo aplicados na produção de bateria, a gente vai ter amortização disso aí. Isso aqui entra num custo mais acessível. Hoje, o veículo 100% etanol é mais acessível do que um veículo 100% elétrico. Eu acho que o desafio, quando a gente fala dessa mobilidade sustentável, é encontrar o equilíbrio entre uma solução econômica, social e, ao mesmo tempo, amigável ambientalmente, né? E aí a gente traz a combinação do melhor dos dois mundos, né? Usar mais o etanol, usar o biocombustível renovável, e combinar esse biocombustível com diferentes níveis de eletrificação. Ao combinar com diferentes níveis de eletrificação, a gente promove uma redução de consumo e, ao mesmo tempo, usa o combustível de baixo carbono, que é o etanol. Então, essa é a transição que a gente planeja para poder chegar depois num nível de produção mais, digamos, de maiores volumes de veículos 100% elétricos lá na frente. É isso que acontece muito aqui no Mecânico Online, o pessoal perguntando qual é a solução, o que vai acontecer, qual a fonte de energia. Então a gente fala de um veículo, vamos dizer, de passeio, a gente vai ter uma opção de ter essa transição, como você bem falou aqui, da gente passar pelo híbrido para chegar no veículo elétrico, de repente no hidrogênio. Já o setor de veículos pesados aí, comerciais, a gente pode de repente ter um mix maior de energias. Qual a leitura de vocês e se realmente até 2035 para o cliente seria melhor utilizar um veículo híbrido?
É inegável que o veículo 100% a bateria, 100% elétrico, ele é mais eficiente, né, do ponto de vista geral, de propulsão, né? No entanto, ele ainda tem um custo muito alto, muito elevado, não é um veículo, uma tecnologia acessível. Então, a gente planeja aí essa transição de diferentes níveis de hibridização. Você tem níveis de hibridização de entrada, intermediários e full, e a gente aplica isso, espalma isso sobre todo o portfólio de produto, inclusive fazendo uso também das eletrificações, onde é possível se pagar a aplicação, a gente vai fazer também 100% elétrico. Mas a gente vai espalmar esse híbrido combinado com etanol para fazer uma descarbonização acessível, do ponto de vista econômico, ambientalmente correta e socialmente, né? Porque a gente mantém toda a cadeia de fornecimento que a gente tem hoje da indústria automotiva ativado e produzindo o carro. Eu acho que esse é um fator mais importante que a gente também pode estar destacando aqui. A Stellantis tem uma fábrica aqui em Pernambuco, o polo automotivo da GIV, como a gente fala desde o início, né, que chegou aqui em Pernambuco, em Goiânia, mas vocês continuam avançando, evoluindo com a engenharia brasileira no desenvolvimento dos veículos e não fazendo uma mudança simplesmente do veículo motor de combustão interna para o motor elétrico, mas tendo toda essa transição para o veículo híbrido e lá na frente com a oportunidade que o motorista vai ter no dia a dia de dirigir um veículo elétrico, e a gente sabe o quanto é bom o prazer de dirigir, a entrega que o carro tem, poder desfrutar de um veículo elétrico, mas com a engenharia desenvolvendo aqui no Brasil. Esse é o grande desafio nesse momento, né? É espalmar essa hibridização com produção local de todos os componentes que compõem o sistema de hibridização. E a gente evoluiu com a linha de produtos aqui em Pernambuco, né? A gente começou com o Renegade, Compass, Toro, evoluiu para o Commander e mais recentemente lançamos a picape Ram. Então nós temos aí 5 produtos em Pernambuco e temos aí um campo vasto de hibridização para poder trabalhar com diferentes níveis de tecnologias. Então, e tudo isso feito localmente. Perfeito, muito bom. João Irineu aqui participando do Mecânica Online, mostrando esse cenário aí, o horizonte que a gente vai encontrar quando a gente fala de mobilidade sustentável e também descarbonização. Essa aqui é uma comparação que a gente fez num ciclo lá na pista de teste, mostrando o valor de emissão. A gente rodou quilometragem, emissão, quilos de CO2 emitido com E100, quilos de CO2 emitidos com gasolina, menos da metade, tá vendo aqui? Gasolina 50, E100 21, aqui com 200 km rodados. E aqui como se ele fosse elétrico brasileiro 17, menor do que o etanol, né? Mais 25, maior do que o etanol. Um carro elétrico usando a energia europeia emite mais CO2 do que um carro rodando 100% etanol, no ciclo de vida completo do carro. Tá? Daquele sistema do poço à roda, do poço ao túmulo, do berço ao túmulo, porque tem a produção da bateria que emite bastante CO2. Né?